Fala, filhão, bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Aqui quem fala é o William Shaw e como você pode perceber, a minha câmera está se mexendo. Isso não é normal, porque geralmente ela fica num tripé. Entretanto, eu consegui a proeza de esquecer o meu tripé em algum lugar que nesse momento eu desconheço, tá? Então eu tô fazendo isso tudo aqui porque eu não consigo dar play antes de apoiar a minha câmera aqui no meu computador, que é o que eu tô fazendo para ficar retinho. Só conferindo se está filmando, e está mesmo, olha só que loucura, a tecnologia funciona de forma que às vezes não conseguimos explicar. Mas enfim, vamos lá. Nesse vídeo eu vim falar para você o porquê que muitas pessoas fracassam no Enem. Elas fracassam no Enem e isso não é o que a gente quer. Então, se você tá ansioso para saber o que eu vou falar aqui, tá curioso e também não quer fracassar no Enem, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo por aqui e ajudar o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e assim eu conseguir entregar essa mensagem para mais e mais pessoas que precisam ouvi-la. Ok? Então vamos lá. Eu queria começar esse vídeo aqui te contando uma história de como as coisas funcionavam lá no meu terceiro ano. E eu acredito que até tem uma certa semelhança com o ano que você está vivendo agora de preparação para o Enem, tá? E olha só. Terceiro ano, né? Ano decisivo. Estava eu lá com os meus 17 anos, em 2015, e assim como acontece com muitas pessoas que estão entrando nessa fase, chega lá no primeiro dia de janeiro, a virada, né? A gente tá até virado assim, né? Nossa senhora, é virado e tudo mais. E aí você começa a pensar o que tem pela frente nesse ano. E aí, de repente, você lembra do Enem. Aí você fala, meu Deus do céu, esse ano tem Enem, e aí você começa a ficar preocupado e começa a rolar aquela pressão e a ficha cai de que esse ano é pra valer, que você tem essa prova, que no outro ano, se tudo der certo, você vai estar na faculdade, e enfim, vida que segue, né? Vamos pegar ali, no meu caso, eu peguei ali no terceiro ano, e em fevereiro comecei a estudar. Tava lá vivendo meu terceiro ano, normalmente a escola voltou das férias e tudo bem, né? A gente tava ali um pouco preocupado, né? Todo mundo levando mais a sério, obviamente, e aí acontece que muita gente só queria saber do Enem, né? Eu queria saber do Enem, é claro, né? A prova estava chegando, mas tinha gente que só queria saber de Enem. A pessoa simplesmente se tornou a pessoa mais dedicada do mundo, tá? E a pessoa ficava ali 7 dias por semana, durante todas essas semanas até a data do Enem, durante todos esses meses, e a pessoa só pensava em estudar. Então, até mesmo nos finais de semana, quando eu e meus amigos, a gente ia sair para fazer alguma coisa, a gente chamava essas pessoas para fazer alguma coisa também, e essas pessoas recusavam os nossos convites. Até mesmo no final de semana, elas praticamente se desligaram do mundo e passaram a evitar qualquer interação social, tá? Ao longo de todo esse período de preparação. E a gente, assim, falou, nossa, que admiração! Essa pessoa está muito dedicada, né? É uma pessoa que, caraca, tá super determinada ali, enfim, a gente achou super legal no começo que essas pessoas estavam empenhadas, né, e focadas no objetivo. Enfim, era de se admirar. Mas, olha só, tem um leve detalhe. Por quê? Quando a gente pega para estudar pro Enem, ainda mais no terceiro ano, né, que a gente pega para estudar no início do ano, ali em fevereiro, a gente não tá falando de uma preparação que vai levar de 1 a 2 meses para a prova ser em abril. Não é assim. A prova é no final do ano, é lá para outubro, novembro, e aí você tem uns 8 meses de preparação. Então, é diferente, é muito diferente, entendeu? Então, adivinha só o que aconteceu. Algumas pessoas, naturalmente, fracassaram porque elas não estudaram. Então, primeira coisa, se você não estudar, realmente você não vai passar. Isso é normal, não é à toa que é uma coisa que naturalmente acontece. Agora, aquelas pessoas que a gente estava admirando, que no começo elas estavam tão determinadas a ponto de nem sair no final de semana e estavam estudando com uma intensidade incrível, também não passaram. Faz sentido? Você deve estar se perguntando aí agora, meu Deus, essas pessoas estudaram tanto assim e mesmo assim não passaram? Uai, então eu não vou passar nunca. Acontece que tem um detalhe e eu vou explicar, tá? O problema dessas pessoas foi que elas ficaram bitoladas com os estudos. E na vida não é bom ficar bitolado com absolutamente nada. Que, se você não sabe o que é ficar bitolado, eu chamo de bitolado, é quando você só quer saber de uma coisa, quando você fica paranoico naquilo, não quer fazer nada além disso e acha que só isso deve ser feito na sua vida durante um determinado período. Foi isso que essas pessoas fizeram, elas ficaram literalmente bitoladas. Eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E só pensavam assim, a programação do cérebro dela naquela época
Era isso, estudar, 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 estudar. Sair? Não, eu tenho medo de sair. Não, eu não posso sair, eu tenho que estudar, entendeu? Isso é ficar bitolado. E a moral da história é a seguinte, a preparação para o Enem, né, ela é uma preparação de longo prazo, são 8 meses. Pô, você fica praticamente um ano inteiro estudando para uma prova só, né? É um jogo de longo prazo que a gente está falando assim. E em jogos de longo prazo, você precisa cuidar da sua mente. Ela tem que chegar lá no final do processo íntegra, inteira, funcionando, tranquila, paz e amor, entendeu? Então, como é que a gente faz para a gente cuidar da nossa mente e não acontecer a mesma coisa que aconteceu com essas pessoas? Acho que o principal ponto para a gente entender isso, para a gente conseguir cuidar da nossa mente, é entender que a dinâmica é mais ou menos assim. Tem hora para tudo. Tem hora de trabalhar, de dar duro, de trabalhar intensamente, estudar muito, mas tem hora de descansar. E é descansar intensamente também, entendeu? Então olha só como é que eu fazia no meu terceiro ano. Dia de semana, de segunda a sexta, eu pegava para estudar, e aí eu era uma pessoa muito focada mesmo. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, eu não aceitava nenhum convite para fazer alguma coisa que fosse diferente de estudar, tá? E chegava no final de semana, sexta à noite, sábado e domingo pouco, mas domingo eu ficava relaxado, mas dentro da minha casa, e eu simplesmente, de uma forma geral, nos finais de semana, eu zoava pesado. Então, dia de semana, arrebentava de estudar. Final de semana, arrebentava de sair com os meus amigos, entendeu? E, bom, isso me renovava a cada semana, tá? Eu pegava pra ir em festa, eu ia pra casa dos meus amigos, a gente encontrava em algum lugar, a gente nadava, a gente fazia um monte de coisa. Então, dia de semana é o momento para você estudar. Tá todo mundo ocupado com as suas respectivas responsabilidades, enquanto final de semana tá todo mundo de boa, sem preocupar muito ali com os estudos. E esse momento de espairecer e de fazer qualquer coisa que não seja estudar, ele é essencial para você conseguir começar uma segunda-feira completamente descansado. Então, enquanto as pessoas que estudavam ali 7 dias por semana começaram a ficar cansadas ao longo do tempo mais rápido, pô, chegava sexta, eu como tinha estudado a semana toda, eu tava um pouquinho cansado, mas aí, pô, chegava sexta, sábado, domingo, assim, eu dava uma descansada boa, espairecia, a ponto de estar com as energias tranquilas de novo. Isso é muito importante. Salvo algumas exceções, assim, do final de semana que eu tinha simulado sábado de manhã, e aí sexta-feira eu pegava mais leve, obviamente, né? E aí, mas enfim, o simulado acabava 1h da tarde no sábado, eu já ia encontrar meus amigos, entendeu? E olha, até mesmo durante os dias de semana, é importante você entender essa dinâmica e saber que tem momentos para pausa. Eu não tô falando que dia de semana você tem que ficar saindo. Não, não é assim, mas, pô, você tá estudando muito ali, beleza, pausa para dar uma relaxada, conseguir descansar mesmo, para manter a energia lá em cima e tá pronto para começar o próximo dia chutando a porta, entendeu? Tem que chegar chutando a porta quando precisa, né? Então, tem que estudar? Vamos fazer direito. Tem que descansar? Vamos fazer direito também, entendeu? E, bom, essas pessoas que ficavam estudando 7 dias por semana, elas cansaram muito rápido. Ou então achavam que não estavam cansadas. E olha, eu vou te avisar o seguinte, né? Até mesmo fazendo isso, né, de 5 dias da semana estudar pesado e 2 dias da semana zoar pesado, chega uma hora que cansa. É um pouco exaustivo. São 8 meses de preparação e isso é super normal. A gente não é robô que consegue manter uma performance super elevada durante todo esse tempo e manter a qualidade, né? Então eu confesso o seguinte, no meu primeiro semestre, lá no terceiro ano, eu dei duro, eu trabalhei muito mesmo, eu fui nessa pegada aí, final de semana sempre descansando, mandei muito bem, mas pô, chegou agosto, setembro eu já não tava aguentando mais, eu queria muito fazer a minha prova, eu falei, gente, põe o Enem na minha frente que eu quero fazer ele agora, eu não aguento mais ficar me preparando. Então, como eu tinha sido impecável na minha preparação e mandado muito bem, sei lá quantos simulados eu fiz no primeiro semestre, sei lá quantas horas de estudo eu estudei bastante, quantos dias dedicados, eu comecei a me permitir no segundo semestre, já que eu estava ficando um pouco cansado, de desacelerar um pouco, tirar o pé do acelerador. Enquanto as pessoas que estudavam 7 dias por semana, por mais que elas estavam cansadas, eles continuavam estudando e não queriam nem saber, porque quanto mais eu estudo, maior vai ser minha probabilidade de ter sucesso, e isso vai ser uma regra que ninguém vai poder mudar nunca na vida. E você deve estar achando muito estranho as coisas que eu estou falando assim. Como assim você está falando para eu não estudar? Claro que não é isso, tá? Eu tô falando que
eu tô falando o seguinte, chega um ponto que se a gente vê que a gente tá começando a sentir exaustão, no caso eu tô falando aqui do meu segundo semestre, eu comecei a me permitir a descansar e descontrair com meus amigos em momentos que antes eu não fazia. Detalhe muito importante para você não achar que é Disney. Eu só comecei a fazer isso no meu segundo semestre porque, repito, meu primeiro semestre tinha sido impecável. Impecável mesmo, e eu via que eu estava com meus estudos em dia. Eu não parei de estudar no segundo semestre, não quis dizer isso de forma alguma. Continuei estudando bastante, mas eu também comecei a descansar um pouco mais do que eu estava acostumado, tá? Enquanto as pessoas bitoladas continuavam estudando. Então, o que aconteceu? Eu cheguei para fazer a prova do Enem super de boa, na paz do Senhor, tranquilo, com a cabeça plena, sentei para fazer a prova, fui super de boa, fui aprovado, enquanto os bitolados não foram aprovados. Sabe por quê? Porque eles não perderam para a prova de 180 questões e uma redação, eles não perderam para a prova, para o nível de dificuldade. Eles perderam para eles mesmos. Porque eles se privaram de ter esse momento de relaxamento ao longo de todo o ano, era que, assim, eles perderam para eles mesmos, eles ficaram exaustos, né? Então, chegava lá em setembro, em outubro, eu parava para pensar e falava, nossa, tem tanto tempo que eu não vejo aquela pessoa no final de semana, eu só vejo as pessoas dentro de sala, e algumas pessoas realmente não saíam de casa e ficavam evitando interação social, mal espaireciam, mal relaxavam, mal descansavam, e aí elas ficavam gerando um peso sobre elas mesmas a ponto de levar elas a implodir, né? Então, muitas pessoas, quando viram que essas pessoas foram reprovadas, falaram, ai, como que essa pessoa foi reprovada? Eu vi ela estudando o tempo todo, ela não parava de estudar, mandou muito. Eu falei, olha, pô, uma pena mesmo essa pessoa não ter passado, mas eu entendo por quê. A pessoa simplesmente parou de viver e começou a ficar maluco com o negócio. E aí, eu tenho certeza que essa pessoa perdeu para ela mesma. Então, cara, é o seguinte, estudar é bom? Muito bom. Muito bom. Uma coisa é fato. Se você não estudar, você não vai ser aprovado. Isso eu te garanto. Se você não estudar, vai dar errado, tá? Mas não necessariamente ser a pessoa que mais estuda de todas quer dizer que você vai ser a pessoa com maior sucesso, tá? Porque se você exagera, se você fica bitolado nesse negócio de estudar, você vai começar a ficar exausto. Você vai chegar lá para fazer a prova, você não vai aguentar, você não vai aguentando mais, nem ler enunciado, entendeu? E a prova você até saberia fazer se tivesse com a cabeça mais tranquila, mas sua mente não permitiu porque ela já estava esgotada. Então, saiba tirar o seu momento de descanso, saiba equilibrar a sua vida, entenda que tem hora para tudo, tem hora para mandar ver nos estudos, tem hora para mandar ver na zoeira e permita-se zoar quando é preciso, seja intenso na zoeira também e assim, faça isso, equilíbrio acima de tudo e cuidado para não surtar. Não adianta virar um robô, você tem que saber o seu momento de ficar tranquilão, espairecer e pensar em outra coisa que não seja os estudos, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer coisa, nem que seja uma mensagem, um salve que eu vou te responder e compartilhe também esse vídeo com mais amigos, principalmente aqueles que precisam ouvir um pouco mais dessas palavras maravilhosas que eu preparei com carinho para você que está me assistindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.